Nós, irmãos, estamos numa jornada onde estamos conversando aí sobre desafios de viver em família. No primeiro dia, no primeiro domingo, nós falamos sobre alguns aspectos da vida familiar, dos relacionamentos. Nós vimos a base da construção da família, que é justamente o casamento. Não existe, irmãos, construção de família ou de uma família saudável que não esteja sendo suportada pelo valor do matrimônio, do casamento. Ok? Então, o casamento é algo indispensável para a formação de uma família saudável, para a formação de um lar saudável e para a formação de uma espiritualidade saudável. Nós vimos aí uma série de estatísticas que nos mostraram como o casamento tem sido cada vez mais banalizado. E nós chegamos a uma conclusão de que nós temos um grande inimigo na igreja hoje. Um grande inimigo que se chama cultura. Calma, nós também falamos que o grande inimigo, ou o arqui-inimigo da igreja, é sim o diabo. É o diabo. Porém, o diabo, ele age arquitetando toda essa estrutura cultural, não toda, tá? Mas aquela que vai em contraposição aos valores cristãos, aos valores bíblicos. Tudo isso é arquitetado pelo inimigo. E nós temos percebido que dentro das casas, os valores que regem a família, os valores que estão regendo o coração das pessoas, estão formando a construção das suas relações e dos seus relacionamentos, não estão sendo baseados e pautados nas Escrituras. Porém, em conceitos, convicções e construções sociais e culturais. E nós somos chamados, como cristãos, a viver um tipo de fé, um tipo de experiência de vida que é contra a cultura, ou pelo menos contra a cultura naquilo que a cultura é contraposta à nossa fé. E nós vivemos contra isso e expressamos nesse mundo, aqui, agora, com a maior densidade possível, aquela cultura que nós teremos na totalidade, no porvir, no reino de Deus. Nós começamos a experimentar e a expressar isso agora. Na semana passada nós falamos e conversamos um pouquinho aí com as mulheres. Tá, eu sei, não foi legal. Né? Não foi legal. Eu sei. As mulheres saíram daqui não muito felizes. Mas lembra, eu disse no início, o meu compromisso aqui não é em ser politicamente correto, mas ser biblicamente fiel. Essa é a minha função aqui. Porém, mulheres, hoje é o dia dos homens. Se nós falamos na semana passada sobre o papel da mulher numa perspectiva mais ampla, hoje nós vamos falar sobre os homens modernos, porém com valores eternos. Pausa. Homem, eu preciso que você faça uma coisa agora. Você que não estava aqui na semana passada, você precisa fazer uma coisa agora. Homens que estavam aqui na semana passada, porém as suas esposas não estavam aqui. Por favor, façam uma coisa agora. Falem com ela assim, você se compromete a assistir no YouTube ou no Facebook a mensagem de semana passada? Se ela falar assim, não sei se vou ter tempo, amor. Olha, cuidado. Cuidado, você está em maus lençóis. Sai agora. Sai agora, vai embora. Sabe por quê? Porque senão você vai perder de 10-0. Você vai perder de goleada aqui. Porque o casal não pode escutar a mensagem de hoje se não escutar a mensagem da semana passada. Então, homens, já façam o acordo aí. E aí,
Vamos para a palavra, vamos para a mensagem. Abra sua Bíblia comigo, rapidamente, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21. Carta de Paulo apóstolo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Mulheres. E aí, as mulheres, semana passada, entenderam bem esse texto, né? E, principalmente, elas entenderam que não foi eu quem disse, foi Paulo, né? Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Até aí. Na semana passada, nós vimos que os homens, eles têm um desejo, eles têm algo neles que eles esperam das mulheres, que é muito mais forte neles do que aquilo que as mulheres esperam dos homens. As mulheres esperam dos homens o carinho, o amor, ou pelo menos o amor em representação de carinho. Porém, o homem, ele não espera o mesmo da mulher. Se existe algo que o homem espera da mulher, é o respeito. O homem, mulher, espera de você, o seu homem, mulher, espera de você, mais do que qualquer carinho, o seu respeito. Por isso, homem não grita com homem. Por isso, o homem, quando está conversando com outro homem, fala assim, olha, você já deve ter visto um pai falando para o filho, olha, fala assim, nunca dê um tapa na cara do outro homem. É por isso que o homem, na escola, arrumava confusão naquelas brincadeirinhas bobas que nós tínhamos, né, porque eu tenho que me incluir nisso aí também, na escola, aonde um faz hora com a cara do outro, aí um já começa a peitar o outro, aí começa a empurrar, né, para poder ver quem é o mais forte. Aí vem aquele, né, que só pode ser um enviado do inimigo, e ele coloca a mão no meio dos dois e fala assim, quem for macho, cospe aqui. Pronto. Mexeu com o íntimo do homem. Então, mulher, todas as vezes que você grita com um homem, e um homem não grita com o outro, você já percebeu? Quando um homem grita com o outro, pode preparar, porque vai ter uma confusão grande. Aumentou a voz, um homem aumentou a voz para o outro, pode preparar que a coisa vai ficar feia. Então, quando você aumenta a voz para o seu marido, você desrespeita ele, na cabeça dele, ele olha e vê outro homem. Ele vê outro homem. Só que, como é que as mulheres, elas esperam de nós uma relação também de respeito? Qual é o respeito, homem? Ou como o respeito se manifesta no homem para com a sua mulher? Bom, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender
é que muitos conceitos dos homens hoje, sobre ser homem, sobre agir como homem, é mais baseado na cultura do que na palavra de Deus. Eu encontro vários homens e converso com vários homens e já ouvi de vários homens que muitas das noções bíblicas a respeito de masculinidade precisam ser repensadas porque são anacrônicos, ou seja, não valem para o nosso tempo, são coisas machistas do tempo bíblico, de uma nação e noção de uma nação onde o mundo era machista e as mulheres, elas eram oprimidas, e então os valores bíblicos não podem servir para os nossos dias. Nós precisamos, como homens modernos, superarmos isso. Esse é um grande problema. Porque a Bíblia não trata de valores transitórios. A Bíblia trata de valores eternos. A Bíblia não trata de valores que vão se adequando ao longo do tempo. Principalmente no que se diz papel do homem, papel da mulher, ou vida de relacionamento com o próprio Deus. A Bíblia, ela trata sobre absolutos e ela trata a respeito desses valores, princípios que são eternos e legitimamente precisam ser observados em todo e qualquer momento histórico da humanidade, seja no tempo de Jesus ou seja daqui a 100, 200 anos, esses valores ainda terão que ser observados para que homem e mulher entendam qual é o seu papel nesse mundo, qual é o trânsito que eles têm nas suas relações e como eles podem desenvolver relacionamentos saudáveis e duradouros, somente observando os papéis a partir daquilo que Deus nos diz. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou de maneiras iguais ou de maneira igual, na nossa essência. Na nossa essência. Mas nos criou como seres funcionalmente diferentes. Ele nos criou a partir do modelo da Trindade. Ele nos criou a partir do modelo do relacionamento do próprio ser divino. Onde você tem Pai, Filho e Espírito Santo, e como bom teólogo que você diz, não, Deus são três pessoas em uma só essência. Ou seja, Ele é um único Deus, mas Ele se manifesta em três pessoas diferentes e que atuam funcionalmente diferente. Você diz, não, a confissão de fé diz que Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Salvador e Deus Espírito Santo é o Consolador, o guia da igreja. Eles são idênticos na essência, mas funcionalmente agem diferente. Assim também é o ser humano, assim também é o casal, principalmente quando ele expressa no matrimônio o grande milagre da vida, onde 1 mais 1 deixa de ser 2 e se torna 1. Porque a mesma realidade do ser divino, onde 1 mais 1 mais 1 deixa de ser 3 e se torna só 1. Essa é a matemática de Deus. Quando o casal, ou quando nós entendemos que a relação matrimonial expressa essa profunda realidade espiritual, onde a experiência da Trindade, de essências iguais, mas papéis diferentes, pode ser visto e pode ser vivido para a glória dele. Então, os valores bíblicos tratados aqui, eles não são valores transitórios, que você troca hoje como você troca de roupa. Ah, não gostei mais, vou trocar. Não, irmãos. Eles são eternos. Por isso, nós precisamos sim ser homens do nosso tempo. Homens modernos. Nenhum homem precisa ser um troglodita. Nenhum homem precisa ser um homem das cavernas. Nós precisamos ser homens modernos, contextualizados. Porém, os nossos valores, eles não são transitórios. Os nossos valores,
Eles são eternos. Nós não seguimos o rumo da vida de acordo com aquilo que é a chamada ditadura cultural. Nós somos um povo que age, sim, contra a cultura, no sentido, quando essa cultura ela vai em contraposição àquilo que é estabelecido por Deus. Mas nós temos um grande problema na visão de relacionamento, porque a cultura tem nos levado a ter duas visões antagônicas entre homem e mulher. A mulher, ela tem aquela visão, ainda bem conservadora da mulher, que é a visão do casamento, que é o casamento de Hollywood. Sabe? É o casamento da Rapunzel, é o casamento da Branca de Neve, é o casamento, sabe, das princesas de Hollywood. E elas casam, e no fim, quando acaba a história, o que aparece? E eles viveram felizes para sempre, né? Ninguém sabe o que aconteceu depois. Ninguém sabe o que aconteceu depois quando Rapunzel, ela tinha aquele cabelão dela que ele jogava, né? Joga as suas tranças. E ela cortou, e o marido chegou em casa, ela estava com o cabelo tosado. E ele não gostou daquilo. Pronto, teve briga, gente. Dos felizes para sempre. Né? Sabe, a Branca de Neve, depois que ela ganhou 3 filhos, né? O corpinho dela já não era mais o mesmo. Ela entrou na crise. Ela entrou em crise. Sabe, a gata borralheira, como é que é o nome mesmo? Da gata borralheira? Fala alto. Cinderela, obrigado. Cinderela. A Cinderela, sabe, você já pensou que o marido dela era um nobre, um rei? E esse nobre rei, ele tinha o reino menor do que os outros reinos. E ele não conseguia administrar bem o seu reino. Chegou aos 35 anos, ele entrou na crise da meia-idade, ficou em depressão. E ela teve que assumir os negócios da família. Sabe por quê? Porque o Felizes para Sempre, vocês já perceberam que não tem Rapunzel 2, não tem Cinderela 2, não tem. Porque o Felizes para Sempre dura até você chegar na lua de mel e a toalha começar a contar uma outra história, porque a toalha dele vai para cima da cama, não é? Até ela começar a fazer a comida diferente da comida que a sua mãe fazia. Você fala, mas mamãe fazia diferente. Ela fala, mas sua mãe não está mais aqui, agora sou eu. Vai encarar, né? É mais ou menos por aí. A coisa muda. Porém, essa é a visão das mulheres, ainda esperam o romantismo do Felizes para Sempre. Só que a cultura tem levado os homens a enxergar por um outro ângulo. Os homens, racionais como são, eles gostam de estatística. Aí eles olham e falam assim, 50% dos casamentos hoje no Brasil acabam, em menos de 10 anos. Cara, esse negócio de casamento aí é furada, não vai dar certo. Não vou entrar nisso, não. Casamento é para dar tristeza. E aí os homens, assim, com esse preconceito, esse sentimento, muito sorrateiro, porque ele não gosta de ofender as mulheres. Claro, eles não gostam de ofender. Eles não falam claramente isso, mulheres. O que eles falam? Eles fazem piadinhas de mau gosto sobre casamento. Mas naquela piadinha de mau gosto tem um conceito muito forte dentro deles a respeito da relação de casamento. Então, ambos têm noção totalmente antagônica uma à outra e todas as duas noções erradas, mais conduzidas pela cultura do que por uma experiência bíblica. A nossa vida relacional não é sustentada por uma expectativa nossa de encontrar felicidade no casamento. Não. Nós encontramos felicidade no Criador. Nós encontramos felicidade no Salvador. É nele que nós encontramos a nossa felicidade.
Nós entramos numa relação para fazer o outro feliz, não para ser feliz, mulheres. E os homens que olham para os relacionamentos e veem a possibilidade do fracasso, sabe por quê? Agora, desculpem, homens, chegou a hora, vamos pegar aqui. Sabe por quê? Porque cada vez mais nós temos homens que estão se omitindo da sua responsabilidade. Os homens, eles querem entrar numa relação para serem felizes também, mas é ser feliz, sabe como? Como você era feliz com a mamãe. Aí vocês não querem uma esposa, vocês querem uma mãe mais nova. Vocês querem aquela mamãe que passa roupa, que faz comida, e tem que ser a comidinha do jeito que você gosta. Mas ela sabe a comidinha do jeito que você gosta, né? Aqui você chega, a caminha está arrumada, banho preparadinho, não é? Que não te desaponta, porque mamãe sempre passa a mão na cabeça, né? Aí quando a mulher fala assim, eu penso diferente de você, pronto. Aí você cai na angústia, num abismo de angústia. E ela foi contra mim. Quão má ela é. Porque mamãe não faz isso. Sabe qual é o problema dos homens que têm essa percepção? É porque esses homens hoje não são homens. Desculpa, não são homens. São homens que fogem da sua responsabilidade. Não vou casar, não. Não vai casar porque ainda não entendeu o que é ser homem. Não entendeu o que é ser homem de fato. Que ser homem exige responsabilidade. Responsabilidade com a esposa. Responsabilidade com o próximo. E nós vamos ver isso a partir desse texto que nós acabamos de ler agora. Homens, o grande problema é que, vamos colocar aí, dos 50 para baixo, dos 50 anos para baixo, nós encontramos muitos adultescentes no nosso meio. É um monte de cara adulto, careca, estão me incluindo, né? Velho já, mas tudo com sentimento de adolescente. Tudo com visão de mundo adolescente. Não querem maturidade, não querem assumir compromissos. Não querem assumir responsabilidade, querem viver só o prazer da vida. Mas quando a responsabilidade cai no colo deles, eles vão correndo para o outro e falam, e agora o que eu vou fazer? E o colo sempre é o da esposa, porque para eles a esposa é a culpada de tudo. Eu sei, vocês que estão acima dos 60, vocês estufaram o peito. Eu vi. Mas sabe, tem um outro problema. É que aqueles que estão acima dos 60 não entenderam as Escrituras ainda. Porque as Escrituras colocam em vocês uma responsabilidade, falando assim, vocês, homens mais velhos, instruam os mais novos. Está faltando mentor na igreja. Está faltando mentor no mundo. Está faltando gente que ensina os mais novos a serem homens de verdade. Está faltando isso. A aplicação das Escrituras. Mas vamos lá. A nossa intenção, irmãos, é justamente fugirmos desse perfil cultural e entendermos qual é, de fato, o valor bíblico que nos leva a termos relacionamentos. E o valor bíblico para termos relacionamentos é entender que homem e mulher são diferentes nos seus papéis, são diferentes na sua construção, são diferentes na maneira como eles pensam, são diferentes, não na sua essência, mas funcionalmente eles são diferentes. E cada um deles, se você casado não percebeu ainda, comece a perceber no seu cônjuge, ele tem defeito. Você já percebeu isso ou não? O seu cônjuge tem defeito. Mas sabe, se você já percebeu muito defeito nele, ou nela, você já percebeu que eles têm qualidades também? A relação do casal é justamente essa. Acolhermos a limitação uns dos outros e celebrarmos as virtudes do outro. Para que juntos possamos crescer
para que juntos possamos nos desenvolver. Olha, a cultura já tentou resolver o problema de casais de todo jeito, gente. O problema nos lares, psicologia, literaturas, a sociologia tem feito estudos avançados a respeito do funcionamento das relações no mundo atual. Porém, parece que não está funcionando. Livros de autoajuda para todo lado, mas não está funcionando. Estatísticas super competentes, mas não está funcionando. Nós nunca tivemos tantas separações. Nós nunca tivemos tantos casamentos abortados. Nós nunca tivemos tantos casais jovens terminando as suas relações, abortando as relações precocemente. Mas lembra das estatísticas que eu passei no primeiro domingo? Se você não estava aqui, dê uma olhada lá no vídeo, assista depois. A estatística diz que quando os casais se separam, tá? A cada 5 casais que se separam, 5 anos depois da separação, 4 vão dizer, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter pensado diferente. Eu poderia ter me esforçado um pouco mais. Valia a pena. Valeria a pena. Sabe, porque o que a cultura está pregando, a facilidade que ela está impondo, não resolve. Então, o que nós precisamos fazer? Voltarmos aos valores eternos. Porque é isso que a cultura está deixando de lado. Precisamos voltar aos valores bíblicos. E aí, homens, na nossa relação, vamos lá, o que é ser homem de verdade segundo a Bíblia? Homem de verdade segundo a Bíblia é aquele que lidera a família como Cristo lidera a igreja. Olha o que o texto vai dizer aí, que você está na mão. Mulheres, sujeite-se a cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. O que é esse cabeça? Paulo está pegando emprestado aqui um termo antigo da visão da liderança militar do seu tempo. Você tinha homens que eram cabeças de pelotão, homens que eram cabeças do exército, e esses homens que eram cabeça, eles eram líderes desse povo. Quando fala, homens sejam cabeças da mulher, ele está falando, olha, você precisa liderar a sua casa. E sendo líder da sua esposa, você automaticamente é líder dos seus filhos, de tudo aquilo que acontece dentro da sua casa. Só que tem um problema. Desde o movimento feminista dos anos 60, principalmente com o crescimento do movimento nos anos 80, anos 90, os homens estão sendo acuados. O tempo inteiro na sociedade, parece que quando o homem quer ser homem, as mulheres estão olhando para eles como aquele coleguinha mais forte da escola, que sentava do outro lado da mesa, ou do outro lado da sala, e quando ele estava bravo com você, você evitava de olhar para ele, e quando você olhava para ele, ele estava assim para você, ó. Os homens estão desse jeito, acuados na sociedade. Por quê? Porque o homem não pode mais ser homem. Porque a mulher põe uma blusa, orgulho de ser mulher. Aí o homem coloca uma blusa, orgulho de ser homem, machista. Por quê? Por que o homem não pode ter orgulho de ser homem? Aí o que a mulher espera do homem? A mulher espera do homem que o homem assista um filme e chore, que o homem vá no mercado, numa loja, comprar lingerie para ela, né? Que o homem assista filmes românticos, né? Ela espera que o homem entre em casa, lave, limpe a casa e deixe a casa um brilho, cozinhe para ela, né? E faça aquele jantar maravilhoso. Mulheres, eu não estou dizendo que isso não é legítimo. Tá? É sim. Isso é legítimo. Mas deixa eu falar para você. Ele não precisa fazer isso para ser homem. Ele é homem. Deixa o seu marido ser homem.
Deixa o marido ser homem. Se tem um lugar que é constrangedor para um homem entrar, é numa loja de lingerie. Os homens aqui que já compraram lingerie para a esposa sabem do que eu estou falando. Mulheres, isso é ambiente para vocês, não é ambiente para gente. E vocês ficam na expectativa do homem comprar lingerie. Mas o homem vai comprar lingerie, ele não sabe, ele entra na loja, ele não sabe se ele pode encostar, se ele não pode encostar naquilo, sabe? Ele fica olhando de lado para ver se as pessoas estão pensando dele o que ele está pensando, porque o que ele está pensando assim, será que estão suspeitando de mim? É isso que ele está pensando. Né? Aí vem a moça que vai vender para ele a lingerie. A moça vai vender. E ele precisa discutir a lingerie com a moça para a esposa dele. É extremamente constrangedor. Ele falando do corpo da esposa para uma outra mulher. Não é um ambiente legal. Mas vocês têm expectativas disso. O problema, o que é? Que os nossos homens, eles estão deixando de ser homens. E eles precisam se tornar mulheres para ser bem aceitos, porque as outras mulheres querem que eles sejam assim. Mulheres, o homem precisa ajudar em casa, precisa ajudar a limpar a casa, sabe? Ele precisa fazer um agrado, quem sabe encarar sim a mulher da lojinha, ir lá e comprar aquela lingerie, sabe? Vai lá, não tem problema. Mas ele não precisa fazer isso para ser homem, isso não o define como homem. E não define você como homem. O homem tem direito de ser homem. Ele tem que ter direito de ser homem. Primeira coisa. Mas está difícil. Está difícil porque nós temos essa guerra dos sexos. E na guerra dos sexos, as mulheres estão saindo na frente. Porque existe toda uma pressão social apontando para o homem, todas as vezes que o homem se posiciona como homem, falando, você é machista. Você é machista, você não pode se posicionar desse jeito. Eu não gosto de filme romântico, machista. Né? Mas eu não gosto de filme romântico. Mas você não gosta porque você é machista. E aí as mulheres fazem a pressão e os homens, eles estão, deixando de ser homens. E isso não vai acabar bem. Não vai acabar bem, sabe por quê? Porque, mulheres, olhem para mim. Homens são péssimas esposas. Se você não percebeu ainda, homens são péssimas esposas. Não serve para ser esposa. Homem precisa cumprir o papel dele de ser líder da casa. Assumir o papel dele de ser líder da casa. E qual é o problema do homem em tudo isso? O problema do homem em tudo isso é que o homem ele tem pecado por omissão. Ele tem pecado por omissão. Não, está tranquilo, deixa elas fazerem do jeito que... não, deixa minha esposa, eu não quero ter problema com ela, não quero ter dificuldade com ela. Não, deixa os filhos fazerem do jeito que eles querem. Não, para que bater de frente com o filho? Não, olha. Os homens, eles não estão sendo líderes das suas casas. Entenda uma coisa. Que tipo de liderança vem na mente do homem quando a gente fala você precisa ser líder da sua casa? Ele já estufa o peito, ele já pretende colocar aquela estrelinha e fala assim, agora eu sou o general, ou a estrelinha aqui, ou né, do general da casa, ou a estrelinha aqui do xerife da casa. Não, você vai ver agora, quando você chegar em casa, mulher. Agora ou você? Deixa eu falar, nós temos um pensamento de liderança que historicamente é construído a partir dos modelos militares. Isso é tanto na sociedade, quanto dentro das empresas, é um modelo hierárquico. Cada um precisa bater continência para o chefe que está em cima. Não é esse o modelo apresentado pelas Escrituras. Não é o modelo militar. Não é você chegar em casa e agora esperar que esposa e filhos batam continência porque você está chegando em casa. Qual é o modelo? O modelo é o modelo das Escrituras. A Bíblia vai falar assim, maridos, sejam cabeça da mulher de vocês, como Cristo é o cabeça da igreja. E como é que Cristo é o cabeça da igreja? Ele inverte a pirâmide. Ele inverte esse papel cultural do líder. O líder, hoje, ele
está na liderança para ser servido pelos seus auxiliares e pelos seus subordinados. O líder, no modelo de Cristo, olha só, ele existe para servir. Por isso Jesus fala assim, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele vai dizer, você quer ser o primeiro no reino, seja o último. Seja o último, o servo de todos. Sejam como eu, mansos e humildes de coração, porque eu vim para servir. Então ele inverte. Você quer realmente ser líder na sua casa? Aprenda a servir. Aprenda a servir a sua esposa. Aprenda a servir os seus filhos. Aprenda a estar com eles, nas necessidades deles. E é necessidade, entenda, física. Homens, vocês têm uma responsabilidade de suprir as necessidades físicas do lar. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Homens, vocês são responsáveis por suprir as necessidades emocionais do lar. Homens, vocês são chamados para serem líderes, para suprir as necessidades espirituais do lar. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Quando nós nos omitimos da nossa responsabilidade como criação de Deus, coisas muito ruins acontecem. Você foi chamado, homem, para ser líder de casa. Porém, para ser líder, você precisa vencer essa pressão social que tenta nos tornar homens femininos. Homens com coração de mulher. Você já ouviu aquela história? Você precisa encontrar o seu lado feminino. O pastor estava contando que estava num congresso e um outro pastor pegou um texto das Escrituras, tirou do contexto, o texto onde Jesus ressuscita a filha de Jairo, e ele falando que Jesus chega naquela casa e diz, Talita cumi, ou seja, menina levanta. E ele começou a aplicar o texto dizendo para os homens, homens, vocês precisam ressuscitar o lado feminino de vocês que foi morto pelo machismo. E ali tinha um pastor nortista, mas bem nortista. E ele falou, olha, agora vocês vão escrever uma oração pedindo a Deus para ressuscitar o lado feminino de vocês. Aquele pastor escreveu. E o preletor pediu justamente para ele falar, né? E ele escreveu, Talita cumi, não sei se você existe, mas se existir, está amarrado. Por quê? Irmãos, homem precisa ser homem. Homem é homem. Só que o homem não pode ser machista. Porque o machista é esse que trata as coisas como general. E aí, o movimento feminista, quando ele se levanta contra essas práticas, eu não tenho problema. Porque a Bíblia não está falando que homem é melhor que mulher. Não está falando que aqui eu tenho que ser líder das mulheres. Está falando que eu preciso ser líder da minha casa. E todas as vezes que você é líder de algo, de uma instituição, se algo sai errado, você é culpado. Não adianta jogar a culpa no outro. Mas é minha mulher que não quer ir para a igreja. Mas é minha mulher que desistiu. Mas é minha mulher que não quer, que não gosta. Está faltando, de fato, liderança em casa. Está faltando homens que realmente são homens. E nós falhamos, irmãos, muito. Nós falhamos muito em relação a isso. E não entendemos que o texto também nos chama, não só para liderarmos as nossas casas, mas nos chama para nos responsabilizarmos pela nossa esposa, como Cristo se responsabiliza pela igreja. Olha só,
a continuação do texto. Diz aí, o Cristo, né, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ele é o Salvador. O que está querendo dizer a Bíblia? É que quando a coisa estava pegando para o nosso lado, quando as coisas não estavam bem para a igreja, para o povo de Deus aqui na terra, ele não ficou sentado no sofá com o controle na mão e o refrigerante do lado e um pedaço de pizza com as pernas cruzadas, falando assim, a culpa é dela, a culpa é da igreja, que ela se vire, que ela resolva os seus problemas. Não, o que ele fez? Ele se encarnou, ele veio à terra e morreu por nós no alto daquela cruz, para resolver o nosso problema. Marido, a sua esposa está com uma dificuldade, está com um problema, é sua responsabilidade assumir o papel de cuidar dela, porque você é como Cristo, o Salvador. Entre no mundo dela, ajude a sua esposa, mude a realidade dela, se precisar, morra por ela. Dê o seu sangue por ela. E não só por ela, pela família. Só que dar o sangue pela família não é aquele pai que aí o filho faz a coisa errada na escola e você chega para buscar o filho, a diretora fala, eu quero conversar com você. O Juninho não está fazendo a coisa certa, não tá bom. Aí você fala, não, Juninho, você não conhece Juninho. Juninho é um menino tão bom. Juninho faz maldade, não. Juninho faz coisa errada, não. Juninho é tão jóia. Diretora, você está completamente errada. Juninho é uma excelente pessoa. Não. Assumir a responsabilidade como pai é você olhar e falar assim, meu filho realmente está fazendo isso? Tá. Então ele está fazendo, ele está errado mesmo. Ele está errado. Ele não pode fazer isso, pode deixar que nós vamos resolver isso quando chegar em casa. Mas é o seguinte, diretora, o problema não é do meu filho, não. O problema é que ele está errado, mas o problema é comigo também. O problema é comigo também. Sou eu que preciso mudar nas minhas posições, sou eu que preciso repensar o meu processo educacional, sou eu que preciso repensar a minha liderança dentro de casa. Porque liderança dentro de casa não acontece por causa de uma instituição hierárquica, numa posição onde você é colocado para comandar. A partir do modelo bíblico de Cristo, a liderança ela acontece dentro dos lares por causa da autoridade. É diferente dos fariseus. Lembra? Os fariseus eram líderes na sociedade, mas quando Jesus pregava, a multidão olhava e falava, olha, mas ele fala diferente dos fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. E os fariseus falavam, mas parecia que não tinham autoridade. Mas eram líderes. Na sociedade, líderes hierárquicos. Qual é a diferença entre a hierarquia e a autoridade? Muita autoridade você conquista pelo exemplo de vida. Exemplo de vida. Pai, quer ser autoridade, quer ter autoridade no lar? Seja exemplo para os filhos, seja exemplo para a esposa. Assuma a sua responsabilidade. O que é ser salvador? É você assumir a responsabilidade na conquista, no cuidado e na restauração da sua esposa. É assumir essa responsabilidade. Cuidados físicos, cuidados emocionais, cuidados espirituais, eu sei. Eu sei que você olha e fala assim, pastor, mas o tempo não está fácil, não. Não está fácil conseguir emprego para sustentar a casa. E marido precisa sustentar a casa, irmãos. Mas às vezes nós não entendemos o que é o sustento da casa. Lembra da mulher de Provérbios? Nós vimos semana passada. Ela levanta de madrugada, ela faz crochê, ela negocia um terreno,
ela vende peça, ela está o tempo inteiro negociando e transacionando. O que ela está fazendo? Ela está trabalhando, ela está ajudando o marido. As coisas estão acontecendo não apenas pela ação do marido, mas está acontecendo também pela ação da mulher, que é uma mulher trabalhadora. E o marido, ele é exaltado através desse papel da mulher que é engajada para poder fortalecer fortalecer a relação e fortalecer o lar. É uma mulher que ela levanta de madrugada e dá o corre dela, para poder, no fim do dia, trazer mais para dentro de casa. Esse é o papel da mulher. A mulher sábia de Provérbios 31. Essa mulher que está junto com o marido. O problema dos homens hoje é que eles ligam suprimento físico a dinheiro. Esse é o problema. Suprir fisicamente é trazer dinheiro para dentro de casa. E aí tem problema, porque às vezes tem homem que ganha menos do que a esposa. Às vezes tem homem que está passando por um momento difícil na área profissional. E o que acontece? Ele começa a perder a autoridade dentro do lar. Ele começa a perder a autoridade e a entregar a autoridade. A transferir a autoridade dele dentro do lar para a esposa. E ele não entendeu que essa autoridade, ela não é instituída a ele por causa de dinheiro, mas por uma definição de Deus na vida dele. Foi Deus que deu ele essa autoridade. O problema, então, olha para mim, homens, o problema, então, não está no dinheiro, menos ou mais que você coloca dentro de casa. O problema está na sua cabeça, que não entendeu ainda o seu papel. E o que você começa a fazer? Você começa a se rebaixar e você começa a se omitir. Omitir como homem e colocar o peso na sua esposa. Colocar o peso nela, não só dela ter que sair e trabalhar e ganhar mais, mas o peso nela de estar fazendo isso e estar se sentindo mal, porque ela acha que ela está fazendo mal para você quando ela está fazendo bem. E você começa a colocar um peso nela, que é um peso seu. Que é um peso desde Gênesis. Que quando o homem caiu, a culpa da mulher, o resultado da culpa da mulher foi: você vai dar à luz sobre dores. E fala para o homem: o quê? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí, além dela ter que sair, ter filho no meio das dores, ela ainda tem que sair e fazer o corre dela e no suor do rosto dela, colocar o pão dentro de casa. Por quê? Porque o marido, ele fica inerte, impossibilitado de reagir, porque não entendeu que a autoridade dele não está em simplesmente um valor monetário, financeiro que ele traz para dentro de casa, mas na postura dele como um homem no lar, de cuidado, de zelo. E não importa se ele ganha menos ou se ele ganha mais, importa quem ele é na presença de Deus. E aí ele supre. E a mulher, quando ela ganha, ela precisa ter muito cuidado com da maneira como ela faz. Por quê? Os homens sempre foram chamados de machistas, porque quando chegavam em casa, eles falavam assim: não está pronto as coisas? Ela: não. Mas por que não está pronto? Aí brigavam. Aí a mulher falava assim: mas você não me ajuda. E ele falava assim: mas eu coloco a comida em casa. Aí, isso antigamente. Agora a mulher saiu para o mercado de trabalho. Agora a mulher está, desenvolvendo, tem a carreira dela, uau, legal. Mas quando ela chega em casa, às vezes, ela não entende que, ao ganhar espaço no mercado, ela está fazendo a mesma coisa que o homem fazia. Ela começa a oprimir o homem. Sou eu que coloco a comida em casa. Ou eu ganho mais que você. Não é assim. A mulher precisa honrar o homem em tudo. Honrar o homem em tudo. Dando o homem à frente. E o homem vacila nisso. Vacila muito. Há umas semanas atrás, eu estava com um presbítero da igreja à noite, e a Bruna... E o Davi estava saindo da aula de teclado dele, e a Bruna me ligou, e a gente tinha deixado o Davi lá na aula de teclado e tinha ido tomar um café, e quando nós voltamos para buscar ele estava chorando. E a
professora ligou para ela para perguntar, né, por que estava demorando. E a gente não estava demorando, na verdade. E eu já fiquei bravo porque ela me cobrou porque eu estava demorando. Eu falei, mas como é que ela está me cobrando? Ela nem está aqui. E eu já fui bravo. Por quê? Não fiquem espantados. A gente briga, tá? Lá em casa também. A gente briga. Aí cheguei em casa já, como diz o bom mineiro, azedo, né? E ela começou a discutir comigo a respeito se o Davi continuava ou se ele não continuava na escola. E eu virei para ela e falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Tome você a decisão. A decisão é sua. Aí ela, não, mas... Eu falei, olha, a decisão é sua, você toma a decisão e o resultado do que der a partir daí é responsabilidade só sua. E aí eu começo a fazer um estudo desse aqui, essa semana. E eu começo a olhar e falo assim, ela estava me honrando. Ela estava simplesmente permitindo que eu, como homem da casa, fosse homem e tomasse. Só que eu me omiti. Eu preciso pedir perdão a ela. Perdão, meu amor, eu errei com você. Ela estava fazendo certo, deixando eu ser homem. Só que nós nos omitimos e muitas vezes nem percebemos. Porque esse é o problema desde Adão. Sabe, Larry Crabb, ele vai escrever no livro dele, O Silêncio de Adão, o seguinte. A tese dele é que, diferente da noção popular, que diz assim, sabe por que o mundo está virado nessa bagunça? Por causa da mulher. Mulher, é você que comeu do fruto. Olha, a responsabilidade é sua. Ele vai partir completamente de uma postura contrária. Ele fala, não, o problema não foi da mulher que comeu o fruto. A ordem não foi dada para a mulher. A liderança não foi dada para a mulher. A liderança foi dada para o homem. Aonde que estava o homem? Jogando videogame. Onde é que estava Adão? Assistindo um jogo de futebol. Onde é que estava o Adão? Trabalhando, dando nome para os bichos. O Adão estava lá. Enquanto isso, a coisa estava acontecendo. E a mulher estava sendo enganada. Homens, nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que as nossas mulheres estão fazendo, pelo cuidado com elas. Isso é amor. Olha aí o restante do texto. O restante do texto diz o seguinte. Olha aí. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Dessa mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como Cristo, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Ok, nesse texto que eu acabei de ler, qual é o verbo que mais aparece? Beleza, não pegar. O verbo que mais aparece é o amar. Ele aparece várias vezes, amar, amar. A primeira vez e a última vez que aparece no texto, a primeira vez está falando de Cristo que ama a igreja, e depois está falando na última vez que é o homem que ama a si mesmo. E depois tem outras 3 vezes que está falando sobre a responsabilidade do homem em amar a esposa. Segredo sobre como você, homem, pode resolver os seus problemas no lar. Ame a sua esposa. Segundo, ame a sua esposa. Terceiro, ame a sua esposa. São essas 3 maneiras que Jesus, Deus, através de Paulo, vai nos orientar sobre como resolver os nossos problemas no lar. Mas pare de amar a sua esposa genericamente. Amor, eu te amo. Você nem sabe como ama. O Gary Chapman, no seu livro As 5 Linguagens do Amor, ele vai tratar alguns tipos de amor específicos. Veja só, algumas pessoas ele vai dizer que ela se sente amada quando você dá tempo para elas. Mas não é você estar ali do lado, chama ela para... Vem aqui assistir o jogo de futebol comigo, querida. Não, não vale isso. Não vale. Tem que estar junto, olhando, olho no olho, sabe? Acompanhando. Cuida da sua mulher. Como amar uma outra ação? Dando presentes.
Sabe como a sua esposa se sente amada? A minha dando presente, gente. A minha dando presente. Sabe, não são poucas as vezes que a gente tem aquela discussão no lar, e aí, no meio do choro dela, ela fala comigo, mas... Aí ela chegou agora, caiu a casa. Ela fala comigo, mas você nem traz presentes para mim? Tem tanto tempo. Aí um dia eu resolvi trazer um presente para ela. Olha só, a cabeça do homem. Fui para Campo Grande, vou trazer um presente para ela. Nossa, aquelas coisas de madeira, sabe, do mercado municipal de Campo Grande, coisas lindas. O que eu trouxe? Um socador de alho. Na hora que eu entreguei o socador de alho para ela, eu falei, olha que lindo, querida, que eu trouxe para você. Eu vi a cara dela. Eu falei, puxa, pisei na bola, vacilei. Ixi, bola fora. Tentei ainda dar aquela ajustada, falei, nossa, eu achei lindo, vai ser uma bênção para a nossa cozinha. Não deu certo. Ela, né, toda educada, aceitou e tudo. Eu falei, e agora? Preciso resolver. Logo depois fui para Curitiba. Passei e falei assim, vai ter que comprar um brinco para ela, né? Fui lá e comprei um brinco. Aí o brinco, ela gostou. Né? Por quê? Tem que dar presentes. Não é poucas as vezes que isso acontece. Por exemplo, ontem nós fizemos um evento de casais. Como? Fomos lavar o carro juntos. Né? Aí fomos lavar o carro. Ela foi e limpou o banco. Ela acabou de limpar o banco, tinha uma diferença enorme, gritante, entre o banco limpo e o banco sujo. Ela levantou toda feliz, olhou para mim e falou assim, vem ver. Eu falei, nossa, que diferença. Ela olhou para mim e falou, eu mereço até um presente, né? Porque assim, né? Tem outras mulheres que a linguagem do amor é o serviço. Você serve, você faz coisas para ela. Querida, eu vou lavar vasilha para você hoje. Querida, eu vou cozinhar para você hoje. Querida, eu vou limpar a casa para você hoje. Ela diz, ai, meu amor, que maravilha. Outras, por exemplo, é o toque. Você toca, você dá carinho, elas gostam. Se você é homem e a sua esposa, ela se sente amada com toque, você está bem, né? Você está bem. Outras, elogio. Nós temos uma outra moça em casa, né? A minha filha do coração, que é só você chegar para ela, sentar do lado dela e falar assim, minha filha, mas você é uma moça tão especial. Mas é assim, sabe? Eu sabia que ele ia falar isso. Eu sabia que eu ia entregar o ouro para o inimigo hoje. Né? Mas olha, eu vou falar isso hoje e não falo nunca mais para manter a postura de sogro bravo. Mas é um rapaz de ouro. Mas não falo mais, não vai sair. E corta isso na mensagem aí, pessoal. Tá? Mas cada um, irmãos, sente de uma forma. Qual é a maneira que a sua esposa se sente amada? Tenha interesse em saber. Talvez não é uma maneira, talvez é duas. Né? Talvez é duas. Talvez são as 5 maneiras. Aí você me fala que eu vou orar por você, porque você está perdido. Mas pode ser que seja. Né? As 5 formas. Mas o texto vai continuar, falando que nós fazemos isso para santificar as nossas esposas. Como Cristo santifica a igreja. O que é santificar? Nós temos algumas coisas, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um objeto de uso comum. A gente usa na igreja, tem gente que usa em bares, tem gente que usa em boates, tem gente que usa em show. Isso aqui é um objeto de uso comum, tá? Mas no Antigo Testamento, todas as vezes que você pegava um objeto de uso comum e levava para o uso do templo, esse objeto era separado para o uso do templo. Essa palavra separado é sinônimo de santificado. Ela está separada do uso comum para um uso da glória de Deus. Maridos, é nossa responsabilidade zelarmos pela espiritualidade da nossa esposa, cuidarmos da espiritualidade da nossa esposa. E espiritualidade está em tudo. Não é só você trazer ela na igreja no domingo à noite. É você incentivar ela a participar, a se envolver com toda a estrutura de fé. É você fortalecer ela no trabalho dela, ensinando, olha, o que você faz para a glória de Deus. Olha, aqui dentro de casa, o que você faz aqui dentro de casa, você não está fazendo só para mim, meu amor. Você está fazendo para a glória de Deus. E se você fizer isso e ela contribuir, você vai ser muito feliz. Sabe? Mas você precisa zelar. A esposa não quer
sabe, às vezes acompanhar o marido ou não ter uma espiritualidade vibrante, biblicamente falando, não é problema dela, é problema seu. Porque Cristo zela pela espiritualidade da igreja. Cristo é aquele que zela pela espiritualidade da igreja. Para acabar, jovens, meninas, moças, solteiras aqui. Eu sei que vocês querem um homem que ame vocês. Você não vai ter um homem que ama você, se em primeiro lugar ele não amar a Cristo. Foge. Eu sei que a cultura diz para você, solidão é uma coisa horrível. Mas eu falo para você, solidão é uma bênção diante de um casamento mal sucedido. Foge. Um homem que não ama a Cristo não vai amar você. Eu não quero o seu mal. Eu não quero que você, tolir os seus direitos. Não. Pelo contrário, eu quero o seu bem. Eu não quero que você não tenha prazer. Pelo contrário, eu quero que você tenha prazer. Você procura homem, mulher, menino, menina, dentro da igreja. E sabe, não é dentro da igreja só porque está dentro da igreja. É dentro da igreja se é cristão de verdade. Porque tem um monte de gente que está dentro da igreja e que não é cristão. Pula fora desses também. Porque você vai se dar mal. Você vai se dar mal se você entrar nessa. Meninos, da mesma maneira. Procurem mulheres que se dedicam ao Senhor e que amam ao Senhor e que respeitam ao Senhor. Porque se elas não respeitam ao Senhor, elas não vão respeitar vocês. Vocês serão muito frustrados. Mas uma dica para você, homem, menino, que não é casado e que está pretendendo se casar, e que talvez nem tem namorado, namorada, ame a sua esposa desde agora. Ame a sua esposa desde agora, para depois você achar ela. Se você passar a amar a sua esposa desde agora, eu tenho certeza que você terá um casamento feliz e você será muito, mas muito bem-sucedido como líder dessa família. Nós não temos mais tempo, já ultrapassamos, mas que Deus nos abençoe como homens e que nós possamos ser homens, modernos sim, mas guardando os valores eternos. Deus abençoe a cada um. Vamos ficar de pé, vamos orar.